Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Maçons. Meu nome é Michel de Nostradam, nessa série de pranchas maçônicas. Hoje eu irei dar início à leitura de uma prancha já desenhada para o grau de mestre. E, na verdade, só vai haver duas pranchas para o grau de mestre, porque a minha atividade como mestre vigilante, como intendente grande intendente do patrimônio e outras responsabilidades que eu tinha dentro da ordem, de facto permitiu-me desenhar outras pranchas, mas eu foquei muito mais nos aprendizes. Eu estava focado porque eu vi muitos defeitos, e como mencionei já no vídeo anterior, eu vi muitos defeitos tanto nos mestres que eram mais velhos do que eu, quanto nos mestres que estavam a se formar comigo ou vinham depois de mim. E eu tomei a necessidade de fazer um esforço extra e percorrer basicamente Portugal de norte a sul. Nós não tínhamos na altura nenhuma loja nas ilhas, por isso é que as ilhas são escolhidas dessas viagens. Mas eu tomei a iniciativa de me preocupar em transmitir para os aprendizes aquilo que era necessário. Eu comecei a verificar que existe um ditado que se diz: pau que nasce torto nunca se endireita, a não ser que tentamos o corrigir, mas o defeito vai lá permanecer. E eu reparei que o mestre, ele não era unicamente um mau mestre por ele ter trabalhado pouco, mas é porque ele não compreendeu o que era ser aprendiz. Então, quando um mestre não compreende o que é ser aprendiz, ele jamais vai ter a capacidade de ser mestre. O avental, os altos graus que vão ser lhe atribuídos não é nada, não diz nada. A única coisa que diz é tua capacidade. E não precisas estar em altos graus para adquirir essa capacidade. Obviamente, se tu entrar nos altos graus sem antes ter adquirido essa capacidade, e se tiveres a capacidade depois para lá chegar, vais aprender coisas. Mas se tu atingires a capacidade antes de lá chegar, os altos graus para ti vão ser apenas o teu jubilo. E, obviamente, vai te abrir portas dentro do teu ser, ao qual devagar vai se conectando com a energia de uma forma diferente. Mas o tema desse vídeo não é isso. Vamos voltar aqui para a prancha de hoje. Essa é a primeira prancha que eu desenho no grau de mestre para mestres. E eu vou partilhar-vos a prancha na íntegra. E, como já disse, irei fazer a leitura na íntegra, mas não irei tomar a postura de loja. Pronto, sem mais demoras, vamos à prancha. Que já não seria mais prancha, seria tábua. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal, sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do rito antigo e primitivo imenso Mizraim, respeitável loja Fênix, número 207, a Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os graus e qualidades. Tema: hermetismo e maçonaria. Nota antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de os aperfeiçoar, para que no futuro possam ser úteis à humanidade. Levantar o véu, vislumbrar o oculto. Começamos pelos 7 princípios herméticos. Lei do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental, consciência e existência. Lei da correspondência. O que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra,
e podemos confirmar isso a nível subatômico, pois as partículas estão em constante vibração, bem como o elétron está sempre em movimento. Lei da polaridade. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem maré, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação, um ciclo de renovação e reafirmação da lei da vibração. As energias não devem ficar contidas para poderem ser renovadas. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero manifesta-se e indica que, para a geração, o ato de criar requer o binário, podendo esse estar num só corpo. Lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos da casualidade, mas nenhum foge à lei. Na medida em que a sequência de eventos pode parecer ser ao acaso, mas o evento motor, o gerador, ocorre conforme projetado, e a luz curva-se no espaço e no tempo, permitindo assim ver para além do véu. Lei da energia latente no ser humano. O homem reage e interage com toda a natureza à sua volta, influenciando e sendo influenciado pela natureza, seja no plano físico ou no plano espiritual. Essas leis são tão antigas que não se pode dizer que não são verdadeiras, pois a própria ciência, seja ela a física clássica ou da física atômica, relaciona essas leis com as energias. Depois do CERN, o discurso científico mudou e já se aceita um universo consciente. Penso que a relação entre as artes liberais e os princípios herméticos é como solve e dissolve, o próprio hermetismo. Hermetismo, filosofia e magia. Alquimia. Na procura da transformação na matéria e no entendimento dos seus princípios e da forma, a procura também da forma. Peço desculpas aqui. Na procura da transformação na matéria e no entendimento dos seus princípios e de forma a procurar também entender e aproximar-se de Deus, encerra o homem nos seus conhecimentos alquímicos parte dos segredos da humanidade. É preciso o quinto elemento para se fazer o ouro. É preciso projeção para a estrela flamejante despertar. Esoterismo. Estudo da filosofia das religiões que tenta, de certa forma, desvendar os mistérios ocultos da religião nos seus antigos testamentos e manuscritos, não tendo como princípio a divulgação generalizada da informação. Para se poder alcançar o Oriente, precisamos de capacidade para poder receber a luz e fazer bom proveito desse conhecimento. E aqui podemos mencionar Blavatsky, que diz que o esotérico é o que está dentro e não fora. Misticismo. Pode ver-se o caminho do maçom em busca do conhecimento e a integração do seu interior com a natureza divina. Tornamo-nos místicos, detentores dos pequenos e grandes mistérios que não podem ser revelados, mas sim sentidos. Evocamos a Trindade para vislumbrar o quaternário. Gnose. Conhecimento absoluto, mas ao mesmo tempo conhecimento que não pode ser alcançado, conhecimento que se tem sem o saber verdadeiramente que se possui. Paradoxo do saber. Paradoxo do caminho daquele que pretende de um dia velar a verdade, sentir e estar em harmonia com o que nos rodeia, a natureza, seja ela física ou do ser. Ocultismo. A gnose desperta também o ocultismo, aquilo que não podemos prever, mas sabemos que lá está, aquilo que é oculto aos nossos olhos, quando não aptos à luz, seja com falta dela ou
o iluminar pleno. Trabalhar os mistérios, efetuar a transformação alquímica, estudar as religiões e desvendar a sua mística é trabalhar no que está escondido, é também trabalhar com o oculto. Cabala. Como o estudo filosófico hermético, também devemos estudar a Cabala, carreada na relação dos números e o alfabeto, o tarô. Na aplicação das leis herméticas, traz respostas e, ao mesmo tempo, também revela segredos nas suas imagens. Uma breve conclusão, podemos dizer que a imagem não polêmica de Baphomet oculta em si os segredos herméticos da antiguidade. Pode não ser a resposta, mas o princípio do caminho para encontrar a revelação da natureza, porque Baphomet também mostra Sofia, Ísis e Shiva. Apenas com o espírito aberto podemos almejar mais luz, de forma a desbastar os preceitos e toda a ideia pré-concebida, esvaziar a taça para poder voltar a encher. Só assim podemos ir ao passado e levantar o véu nas antigas escrituras das religiões e perceber como, de forma simples e bela, esse conhecimento foi oculto aos nossos olhos, como, por exemplo, na escrita, na arte, na música, nos monumentos, prontos para se perderem no futuro por aqueles que não são próprios e dignos de o possuir, mas sempre visíveis aos verdadeiros iniciados, aqueles que olham para o espelho e conseguem ver a natureza à sua volta e encontrar-se a si mesmo, encontrar-se a si próprios nessa mesma natureza, íntegre telos. Colocar em prática as técnicas de transformação do ser é fazer magia, disse Michel de Nostre-Dame. Aqui já inicia-se claramente aquilo para que o mestre deve estar preparado, aquilo para que o mestre virá a trabalhar. E obviamente aqui está toda a base para o caminho esotérico, para a magia, para a compreensão das religiões, para a compreensão da sociedade, para a compreensão divina. É a chave, por assim dizer, para que tu possas habilitar-se a bater a porta e pedir para que seja concedida a entrada. Disse.